Ah lá, tudo diferente dela. Dá pra ver você e a tela. Isso, Tá gravando já. tá. Então vamos lá, né? O assunto que eu trouxe aqui parece um pouco, né, meio viajado, mas eu juro que faz sentido. E o intuito mesmo é ter trazer reflexão, né, para todo mundo pensando tanto de um lado quanto do outro. Então, é isso. Como a natureza faz negócios segundo princípios da biomimética. Todo esse conteúdo eu tirei do curso que eu estou fazendo sobre inovação, né, com vários especialistas, e um deles é o Fred Gelli, que ele é um design, sócio e fundador de duas empresas de design thinking e branding, e ele faz projetos incríveis, assim, uma bem famoso é a criação da marca do projeto do Rio 2016, das Olimpíadas. Ele passa uma vibe, assim, super, super de boa, bem natureza, e curti bastante fazer curso com ele. E aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje, sobre o conceito da biomimética, os princípios, os desafios evolutivos, como as empresas se reinventam, vou relacionar isso também, e alguns projetos práticos assim da biomimética. E o que seria, né, a biomimética? A biomimética foi fundada por uma mulher alguns anos atrás, só que somente agora ela entrou em evidência, né, no mundo corporativo, no mundo da arquitetura, no mundo do design, e significa bios, que vem de vida, e mimesis, que vem de limitações. E esse conceito representa o quê? Se inspirar na natureza, suas estruturas biológicas, seus processos, seus sistemas, e trazer isso para os negócios, para todas as áreas, gerando produtos, gerando soluções, inovando ali na forma de fazer gestão, inovando ali nos processos, no sistema. E é isso que eu pretendo trazer aqui, né? Essa reflexão para a gente poder entender. E na natureza, existem três princípios que ela se baseia para funcionar, sendo eles a otimização, ciclos fechados e a interdependência. Na otimização, a natureza sempre busca, ela é obcecada em economizar energia. Então, ela sempre vai pelo meio que utiliza um menor gasto energético e que, consequentemente, valorize os recursos. Por exemplo, no caso da hibernação em ursos. Eles fazem essa hibernação no inverno, né, poupando ali a energia para que eles consigam sobreviver nessa limitação. Enquanto também, por exemplo, as orelhas dos elefantes não tá ali por acaso. Ela tem aquele formato, esse formato bem grande, que é para ele poder se ventilar e conseguir manter a temperatura dele. Então, é uma otimização a fim de valorizar aquele recurso que ele tem, né? Uma morfologia que ele tem. Então, essa é uma otimização. Ciclos fechados, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente tem ali, no caso, o ciclo da matéria orgânica. Tem os restos orgânicos, que vira adubo, que consequentemente vira alimento para a planta, e ela consegue crescer bem, e tudo aquilo é um ciclo, né? Tudo ali está conectado de alguma forma. Nada ali vai se perder, tudo vai se transformar, se inovar, se tornar diferente. 3. A interdependência. Tudo na natureza também é conectado, como se fosse uma teia. Então, seja a forma da colaboração, da cooperação. Se você mexer num pinguinho ali, de uma teia, de uma grande teia, pensando em grandes espécies, vai interferir. Vai ter um efeito cascata. Por exemplo, as abelhas. As abelhas são um dos principais polinizadores, e ela se alimenta de pólen e néctar. Enquanto que a flor, ela consegue dispersar o seu néctar através das estruturas da abelha. Então, é um case muito importante de sucesso da espécie, né? Então, se você interferir, por exemplo, matar a abelha, como com o uso de agrotóxico, você rompe aquele sistema, aquela independência. Então, é um exemplo clássico de interdependência. Enquanto que nós, seres humanos, de vez da otimização, a gente usa a maximização. Então, a gente é exagerado, vai usar o máximo de recursos que a gente tem, o máximo de energia que tem. De vez a gente pensar também, muitas vezes ciclicamente, né? Pensar o retorno que aquilo tem, a gente pensa linearmente. A gente extrai, produz e descarta, sem pensar nas consequências que aquilo tem.
Também, de vez pensarmos na colaboração, na interdependência, a gente pensa no ego, né? A gente não tem noção da reação das nossas atitudes e como isso interfere, né? Tem impacto. E assim como as espécies, os negócios, a gente mesmo passa por inúmeros desafios. E um deles, tratando assim das espécies, os desafios evolutivos que eles enfrentam seriam os desafios ambientais, como, por exemplo, eles enfrentam secas, inundações, terremotos, erupções, e também na luta, né, no desafio para procurar comida, procurar moradia, e também em suas relações, né, da competição contra o predador, contra o seu próprio território, e também em busca de um parceiro reprodutivo. E tudo isso são limitações. Limitações essa que faz a espécie fazer o quê? Criar novas características. E ela tem duas opções: evoluir ou ser extinta. Então, ela está passando por um desafio. Ela tem que pensar. Tem que pensar, não, né? É um processo, exige tempo, exige uma série de características que faz com que ela tenha essas duas opções, exatamente, evoluir ou ser extinto. Né? Como dizia Charles Darwin, a natureza não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, aquelas espécies que conseguiram avançar, né, enfrentar de forma correta esses desafios, conseguem se reinventar, conseguem evoluir. Enquanto que as que não conseguem, elas são extintas. E aqui eu trouxe um case de sucesso da natureza, que seria esse comportamento de voo de pássaros em formato de V. E o que seria esse comportamento? Né? Geralmente são pássaros migratórios, e o pássaro que está ali na ponta é o que mais gasta energia, que mais está ralando, que mais tá exigindo trabalho. Só que ele não fica só nessa posição, ele vai alternando de posição com os demais. Então, uma hora cada pássaro que está ali atrás. Então, sempre vai alternando. E por que eles têm esse comportamento? Porque eles sabem que juntos eles conseguem economizar muito mais energia do que sozinho. Então, não foi por acaso, né? Isso foi milhares e milhares de anos. E também eles utilizaram aquelas características que eu citei, né? Que a natureza, como a natureza faz para projetar as coisas, utilizando a otimização, no caso, esse comportamento, e também colaborando. Então, é um case de super sucesso, assim, da natureza. Outro case, assim, seriam as flores, né? O Fred, até mesmo no curso, ele fala que as flores é um case de sucesso enorme pela inovação. Por quê? Porque existem milhares de espécies de flores, com milhares de formatos, com milhares de formas morfológicas, assim, e cada flor tem um polinizador específico. Então, nossa, quantas estratégias, quantos processos ela teve que passar para ter essa diferenciação e se perpetuar ali como espécie, diferentes espécies, né? Então, são várias estratégias usadas pelas flores. E, né, agora falando um pouco mais sobre empresas, e quais seriam os desafios, né, enfrentados pelas empresas? Seriam enfrentar a concorrência, que sempre é acirrada, né? Enfrentar a competição do mercado, enfrentar ali o mercado que sempre modifica, que sempre está com coisas novas, o mundo que sempre também está exigindo coisas novas, leis novas, coisas que sempre estão mudando, e um perfil de consumidor também, que sempre está ali mudando, exigindo mais das empresas. E elas acabam tendo essa, essa mesma, esse mesmo questionamento das outras espécies, dos seres vivos, né? Evoluir ou ser extinto, se reinventar, né? O que elas podem fazer de diferente? E qual seria o papel das empresas em enfrentar esses desafios evolutivos? Muito já não é focado só no produto, mas na entrega daquele serviço, na entrega daquele valor, na entrega daquele propósito. Não é só o produto em si, é o que aquele produto faz a gente sentir, faz a gente se conectar ou uma série de sentimentos. No caso, uma empresa que conseguiu se reinventar e de vez
entrar em extinção, né, ele evoluiu, foi além. É o Waze, que é um aplicativo de trânsito, né, que mede as direções. Ele conseguiu, em São Paulo, reduzir 30% chance de trânsito, né, que ocorria muito. E isso não foi por acaso, né, foi pensado ali. Então, são empresas que geram valor para a sociedade. Outro exemplo é o Google. A princípio, ele surgiu de uma garagem, né, bem simples. Eles conseguiram, além de redemocratizar o conhecimento, mudar a forma com que a gente se conecta, né? Hoje, quem não conhece, quem não está ali conectado com o Google, com o Android, tudo ali foi reinventado, foi pensado. E as empresas que já estão aqui há tanto tempo, como elas podem fazer de diferente, né? Essas novas que surgem ali super, super competentes, sabendo do seu papel, mas as que estavam aqui, né? Como elas podem se reinventar e evitar de ser extinta? É muito complicado partir desse princípio, mas o Fred cita muito, né? Entender as suas competências essenciais, que seriam entender o valor que você quer transmitir com aquela marca, entender os valores que você quer trazer para aquele público, que desejo você quer fazer nas pessoas, que dor você quer interferir, e entender de pessoas, né? Entender que você está ali mais para conectar, para entender aquele perfil e entregar um valor. E também um assunto muito importante que ele trouxe é conectar áreas, que eu acredito que faça total sentido, né? Não enxergar só os departamentos separados, mas enxergar uma forma de enxergar tudo isso conectado, né? Qual o propósito ali por trás e não enxergar separadamente. Um exemplo que a gente tem de marca que conseguiu se reinventar e é muito inovadora, que está ali o tempo todo, é a Coca-Cola. A Coca-Cola não é um simples refrigerante, ela vende felicidade, ela vende família, ela vende nostalgia. Então, é um brand que vai ali se inovando e fazendo diferente a todo momento. Aqui, só para finalizar, trouxe um pouco alguns projetos práticos assim de biomimética, que são feitos geralmente por designers de produto ou arquitetos. Por exemplo, essa turbina em formato de hélice que faz a geração, né, de energia eólica, ela tem um formato inspirado nas nadadeiras da baleia. Isso é bem legal, né? Você fica imaginando, nossa, como as pessoas ficaram lá observando a nadadeira da baleia, mas faz total sentido, porque esse formato faz com que essa hélice rode muito mais rápido e tenha maior mobilidade. Então, é bem legal. Outro projeto é esse hotel na Bahia, que ele tem esse formato bem diferentão assim, mas com muito sentido por trás. O sistema de ventilação dele é inspirado, né, nas tocas desse rato não, é um cachorro da pradaria. E é bem legal como que eles conseguiram, né, pensar nisso e trazer isso num projeto. Além disso, além de ter essa inspiração, ele tem outra, que é baseada no sistema de aquecimento da cozinha, eles basearam no formato do bico do tucano. O bico do tucano, não sei se vocês sabem, mas ele é termorregulador, ele consegue regular a própria temperatura através do formato do bico dele. Isso tudo eles conseguiram pensar e trazer isso para uma arquitetura. Né? Bem legal. O sistema de sombreamento desse mesmo hotel, ele também é baseado na biomimética, no caso, se inspirado no sombreamento desse cacto, que tem um formato bem diferente. Então, eles conseguiram trazer isso no projeto físico. E é isso, bem curtinho. Aceito críticas, sugestões e dúvidas. Meu Deus, fantástico esse tema, Fran, muito legal. Adorei. Parabéns, viu, Fran? Muito massa. Diferentão. Foi difícil para mim fazer as conexões, mas depois eu percebi várias partes. Esse finalzinho aí, né? Tu puxou sardinha pro meu lado, tu sabe que eu já vou atrás disso, né? Eu nem sabia. Vou atrás desse hotel. É um assunto que eu nunca tinha visto. Essa Também. relação muito Também. legal.
Muito curioso, na verdade. Muito Sim, curioso. também fiquei. Por isso que eu quis trazer, porque eu achei, nossa, não é possível. Não sei se Incrível, todo mundo sabe também, incrível. mas eu sou Parabéns. ecóloga de primeira formação, então tive uma certa facilidade. Eu não entendi. É o quê? Ecóloga. Olha, massa. Já faz a junção. Sim, aí eu juntei, né? Útil ao agradável. Certíssimo. Você já está apta a criar os projetos para o novo. Qual? Você já está apta a Está criar travando os tudo aí. projetos Travando de tudo. assunto para o novo escritório. Ah, tá. Tipo, entendi. Inspira da Floresta, o novo escritório. Isso. Nossa, Fran, parabéns. Ficou incrível. Muito legal mesmo. No livro Homo Sapiens, ele começa falando, né, sobre a história do, né, lá do homem e tudo mais, né, a mistura das raças e, né, como que tem o negro, o branco, o amarelo, o alto, o baixo, e pelas características da natureza que o ser humano foi criando várias características, né? E então é muito legal a gente tem um momento do livro que ele fala sobre a separação, né, que foi feita de herbívoros, invertebrado, não vertebrado, todas essas separações, vocês podem ver que na natureza tudo tem uma categoria, subcategoria e vai dividindo, né? Porque fica mais fácil de você agrupar, reconhecer padrões, né? Fazer estudos e trazendo isso para o negócio. Lembra quando a gente falou naquele primeiro momento lá do Agile, lá que quebraram os problemões em probleminhas? Tá bem conectado com isso, né? O que a gente tem hoje, né? Igual a gente estava falando por exemplo, dos produtos, né? Tem um monte de produto. Por exemplo, como que ficaria mais fácil de vender, por exemplo? Agrupando em várias soluções em um perfil de empresa, por exemplo, né, quando a gente tem um problemão também grande ou alguma dificuldade em desenvolver algo, quebrar isso em várias características e ir agrupando, né, igual a gente estava fazendo uma análise aqui de peso. Ah, quantas entregas um caminhão faz? Primeiro, a gente vai agrupar regiões, características do caminhão, característica da carga, faixa de peso da carga e vai afunilando. Então é muito legal você ter trago isso. Eu lembrei na hora que você começou a falar desse livro que ele é muito legal. Se você consegue entender várias coisas, o porquê é assim hoje, né? E a natureza tem envolvimento 100%, né? Não tem como, Sim, né? faz total É sentido. intrínseco, né? Eu achei muito legal esse tema, né? Fora que a estrutura ficou excelente, né? Exemplos da natureza e dos negócios. Eu acho que até a observação à natureza, ela traz também, né, insights, se você estiver atento, né? O difícil é Uhum. estar atento, né? Principalmente a colaboração, né? Acho que é algo que a gente vê muito mais na natureza do que real. É oficial. Michele? Não, só comentar aqui uma coisa que realmente eu achei muito interessante, essa junção que a Fran fez. Porque quando a gente para assim para pensar na parte da seleção natural, que foi acontecendo de forma automática, né? E aí ela fez esse comparativo com meio que uma seleção das empresas, né? Essa, essa modificação que as empresas acabam tendo que fazer, trazendo inovação e tudo mais. E aí eu lembrei como as empresas realmente tiveram que mudar e se adaptar, que bem no começo a gente era um substituto de maquinário, né, na Revolução Industrial. Então, aí substitui, vem as revoluções do marketing, chega ali no meio, a gente começa a ser um substituto e uma junção com a parte da tecnologia, mas ainda deixando de ser humanos. E agora a gente está realmente valorizando cada vez mais o ser humano, cada vez mais a pessoa em si. Só que quando você valoriza o ser, ele também tem o lado animal, né? Então é legal essa junção, saber ver essas especificações aí que ela trouxe relacionada à parte animal, né? As adaptações que a gente consegue fazer, trazendo para dentro da empresa. Muito massa mesmo. Você conseguiu resumir muito bem, na verdade. Não, Exatamente eu isso que estava ele só, traz. tava só analisando essa evolução, achei Uhum. muito massa mesmo, Fran. Fabiano.
E pessoal, me ouvem bem? Sim. Sim. Brincadeira da parte. Vocês estão me ouvindo, né? Antes não, agora sim. Piada A gente não ouviu a... Não, era bem isso. Não, sim, não, é brincadeira E aqui. agora? Estão Sim, ouvindo? Estão ouvindo agora? Sim. Eu brinquei sim. que a Michelle falou que eu ia falar, né? Tome, fui mais Mas eu rápido. vou complementar de outra forma, né? A Fran citou várias vezes o Fred, né? E o Fred, não sei se no início eu perdi, se ela comentou, ele é um dos maiores caras, assim, né, de publicidade. Não sei se vocês viram o logo do Carnaval do Rio, que ele reage ao ritmo da música. Ele é um logo vivo. Então, quando vocês jogarem no Google aí, logo do Carnaval do Rio, foi o Fred e a empresa dele, que é a Tati Design, que criaram. Então, eu quis dar o exemplo do logo do Carnaval. Ele tem tecnologia, ele tem criatividade, ele tem conexão com o cliente. Quem que era o cliente? O cara que organiza o Carnaval do Rio. E, cara, é incrível. Você chegar com uma música de eletrônica ou um rap perto do logo, ele vai se mexer conforme o ritmo, não só samba, né? Então, só para vocês entenderem por que esse curso é tão massa, isso está aberto a todos vocês. Já estou falando igual a Michelle, massa. Isso está aberto, porque lá no início eu falei, Fran, tem esse curso aqui, ó, inovação, publicidade, tem nada a ver com social media, ao mesmo tempo tem tudo a ver. O que você acha? A Fran, meu, bora? Então, esse desprendimento eu queria trazer para isso, né? Eu fico muito feliz de saber que quando a gente investe, seja como Inspira ou vocês mesmos investindo em vocês e conseguem conectar a área de formação, a vivência do dia a dia, algo prático. Então, a Fran acabou de dar uma aula aqui de vendas, uma aula de criatividade, uma aula de people first, uma aula de vida, né, como um todo. E pode parecer bem superficial, mas, cara, é animal. E aí cabe, né, fica para mim a reflexão, acho que para todos nós, tipo, o que hoje está passando batido no nosso dia a dia de coisas bem práticas, que a resposta, na verdade, está na observação. Porque uma coisa que os maiores designers do mundo falam é que dá para treinar até a criatividade, porque tudo é conectar as pontas e não criar algo do zero. Nada é do zero, tudo já está aí. Né? Mesmo a coisa mais criativa e pioneira que vocês já viram, esse cara ligou 2 ou 3 pontas e criou isso, algo novo com o DNA dele. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, um pouco do que o Jeff falou também. Então, Fran, fantástico, adorei. Eu acho que esse tema, meu, ele dá pano para manga para a gente desmembrar ele vezes 1000, fazer fórum de discussão com os clientes, sabe? Linkar depois ele com uma pegada de sustentabilidade, barra negócio. Meu, tem tanta coisa legal. Então, meu, parabéns. Foi top. Adorei mesmo. É legal mesmo o curso. Eu ainda não consegui trazer tudo ainda, fiz um resumão. Tem muita coisa legal. Eu sempre quis ser uma águia. Hoje eu tive o meu sonho Não era realizado. águia. Olha aí. Era um pato. Ô, Ganso, na verdade. Fran. Não, Ganso. Ô, Fran, Fran. Oh, meu mas era um Deus. ganso do mato, né? Aquela mentira social, Fran. Calma. O bichinho era águia. Tá, pode ser. Eu- Finge que é. É que uma águia não águia, uma anda, águia, Águia não anda não em anda em banda, né? bando. É Oh, meu verdade. Nem Deus. A mole. gente é Eu li o diferenciado, livro já. só metade. Só li o livro metade. Daí... Não sei. Mas, moça, isso aí. Quem mais, gente? Quem mais? Ixi, ferrou. Vamos lá, ninguém tímido. Vamos lá, gente. Opinem. Pode ser um de cada vez. Tá bom já. Já foi? Ninguém tem uma dúvida para Sim. onde que mora o cachorro da padaria? Como assim? Meu Ai, Deus. região? É só pra Karine correr. Ela tem medo. Eu acho que é no Nordeste do Brasil mesmo.
Não, quando ela falou rato, eu já. Meu Deus. Não é rato, não, é cachorro. Aí parece um rato. E ele Eu cita pensei que iam algumas começar as referências, piadas. Isa, o Fran, ele cita algumas referências de livros ou materiais de estudo, ou ele mesmo, ele que criou o curso, ele que dá o curso, tem outras pessoas, é vídeo, é interativo, como que é Só esse ele que treinamento que deve dá. ser diferente, ou não, é só vídeo também? Não, é só vídeo. Aí ele só fala. Tá trabalhando, aí alguém tá conversando com ele. Em diferentes ambientes. Tem hora que ele tá no museu, tem hora que ele tá na sala dele, tem hora que ele tá no jardim. Aí ele vai falando, assim, natural. Bem legal. Caramba, que E os legal. vídeos são curtos, assim, máximo 10 minutos cada vídeo. Aí são, sei lá, 18 vídeos de 10 minutos aí. Então, uma horinha, 1 hora e pouquinho. Você terminou o treinamento, só que você trouxe só um bloquinho, então, Não, fiz um catado geral e ainda trouxe um pouquinho pra fazer essa conexão, né? aham. Nesse sentido. Nossa, bem diferente já, né? Porque gravar em vários locais tem o desafio de ficar bom, né? Primeiro, né? Do áudio ficar bom, a iluminação e tudo, mas o cara. Ah, ele manja. Isso é top, né? A gente vai. Eu fui gravar o Stories pro Meio ao Milhão, passou o carro do gás bem na hora. Falei, "Putz." Bem no fundo. É isso aí, galera. Muito bom. Parabéns, Isa. Bem feliz. Isa. Isa? Isa, não, Fran, toda. É que vocês estão juntas, né? No mesmo. Ou não estão no. Se alguém tiver mais algo a contribuir, se não, thank you. Parabéns, Fran, de verdade. Tanto conteúdo, você apresentando o visual dos slides, você arrebenta todo mundo. Não tem como competir. Parabéns mesmo, foi muito legal, tudo. Obrigada. Eu estava pensando nisso, Karine. As próximas, meu Deus, que agora eu que vou começar também. Tô no bando novo, né? Vocês já estão acostumados aí. A gente que é Mas do bando. Aí olha vem aí, a, ó, o vem a insight já. Fran. O insight, você pode fazer lá na praia mesmo. Já Não falou, é, gente. gente? O áudio é que eu quero ver. Fazer assim a gente faz com os slides. O áudio é outra coisa. Ai, legal, Mas ficou gente. ótimo, Fran. Parabéns. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada pela participação. Até Valeu. mais, Até a gente. próxima. Até. Tchau, Parabéns, pessoal. valeu. Valeu, galera. Tchau. Tchau.